Is geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any. The rights that humans have? That's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Os direitos humanos são todos os direitos e liberdades básicas considerados fundamentais para a dignidade. Eles devem ser garantidos a todos os cidadãos de qualquer parte do mundo e sem qualquer tipo de discriminação, como a cor, religião, nacionalidade, gênero, orientação sexual e política. Direitos humanos é o conjunto de garantias e valores universais que tem como objetivo garantir a dignidade, que pode ser definida como o conjunto mínimo de condições de uma vida digna. São direitos humanos básicos: direito à vida, à liberdade de expressão, de opinião e de religião, direito à saúde, à educação e ao trabalho. Em 1948, a Organização das Nações Unidas criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento é um dos mais importantes na base dos direitos humanos e contém os princípios básicos relacionados às garantias desses direitos. Os direitos humanos são tratados em várias leis, convenções, acordos e tratados internacionais. Além da existência de leis sobre o assunto, é dever de cada Estado ter as suas próprias leis que garantam que os direitos humanos serão respeitados e colocados em prática. A moradia adequada foi reconhecida como direito humano em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-se um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas. Vários tratados internacionais, após essa data, reafirmaram que os Estados têm a obrigação de promover e proteger esse direito. Hoje, já são mais de 12 textos diferentes da ONU que reconhecem o direito à moradia. Apesar disso, a implementação deste direito ainda é um grande desafio. O direito à moradia integra o direito a um padrão de vida adequado. Não se resume apenas a um teto e 4 paredes, mas o direito de toda pessoa ter acesso a um lar e uma comunidade seguro para se viver em paz, dignidade, saúde física e mental. A moradia adequada deve incluir segurança da posse, disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos, custo acessível, habitabilidade, não discriminação e priorização de grupos vulneráveis, locação adequada e adequação cultural. No artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é válido citar: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 52,5% dos domicílios brasileiros têm abastecimento de água, esgoto sanitário ou fossa, coleta de lixo e até 2 moradores por dormitório, condições consideradas adequadas pelo IBGE. Dentro dos 52,5% em domicílios adequados, 63% dos brancos, 45,9% dos negros e 41,2% dos pardos vivem neles. Já aqueles que vivem em aglomerações impróprias, as chamadas favelas, formam um total de 11 milhões de brasileiros. Por outro lado, existem, ainda que muitos não percebam, aqueles que não têm moradia qualquer, ou seja, em situação de rua, totalizando entre agosto de 2007 e março de 2008 um total de 31.992 adultos. Levantamento do Ministério de Desenvolvimento Social em parceria com a Unesco. Bom, eu vou falar sobre o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no caso é: todo ser humano vítima de perseguição tem direito a asilo. Então eu vou pegar como exemplo o caso dos refugiados, onde a gente pode citar a Grécia, a Venezuela, os Estados Unidos, o Brasil. O refugiado é definição pela Convenção dos Direitos das Nações Unidas relativa ao Estatuto do Refugiado como a pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social
opinião política, encontra-se fora do seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao seu estado. No caso, pode ser por alguma opressão política também, pode ser por perseguição do Estado dentro do país e até, porventura, uma ditadura. Os refugiados são forçados a fugir de seu país de origem em virtude de um receio maior quanto à sua vida e liberdade, e em grande parte das situações, essas pessoas se veem obrigadas a abandonar sua casa, família e bens na busca de um futuro incerto em outro estado. É decretado por lei, tanto na ONU, quanto é relativa à lei de todos os países, porque ela definiu como órgão global que todos os países, quando eles recebem algum refugiado de algum outro país, tanto por via marítima ou terrestre, eles são obrigados a aceitá-los, porque é uma questão tanto humana quanto social. Dentre os direitos garantidos à pessoa do refugiado, faz-se necessário destacar o direito fundamental de não ser devolvido ao país em que sua vida ou liberdade esteja sendo ameaçada. Tal direito constitui um princípio geral do direito internacional de proteção dos refugiados e dos direitos humanos. É o princípio do non-refoulement, que é a não devolução, devendo, portanto, ser reconhecido como um princípio de jus cogens. Tal direito encontra-se consagrado no artigo 31, número 1 da Convenção de 1951. O Brasil é um país que tem tradição na concessão de abrigo e proteção a pessoas perseguidas, mas que vem sendo ameaçado por motivos políticos, raciais e sociais. O Instituto Jurídico de Refúgio no Brasil é regulado pela Lei 9.474, que define o mecanismo pela implementação do Estatuto dos Refugiados aqui no Brasil. E ela mesma concede aos refugiados direitos e deveres específicos. Então, em cada país que recebe um refugiado, o refugiado tem seu direito na lei. É diferenciado dos direitos conferidos e exigidos dos estrangeiros e trata de questão da entrada, de pedidos de refúgio, proibições ao rechaço, a deportação e a expulsão, e ainda regula a questão da extradição dos refugiados. Muito obrigada. Okay, kids, here we are at the slavery exhibit. Now, as you can see, the slaves were kidnapped from their homes, chained together for weeks. They would cram them onto these ships in very appalling conditions. Thousands of women and children are being smuggled across the border. Sexual trafficking of children. As you can see right here, they were treated like animals. They worked all day long for no pay. In sweatshops raided by police, children forced into slave labor. Some of the slave masters were very cruel. They whipped them and they beat them, as you can see in some of these pictures. Torture and assault can be brutal, even fatal. So, before moving on, are there any questions? Does this still happen today? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 10 de dezembro de 1948 e com ela veio o artigo 4, que declara que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos de todas as formas. Ninguém tem o direito de nos escravizar e nós não podemos escravizar ninguém. Mas se você acha que a escravidão acabou com o fim do comércio transatlântico de pessoas escravizadas no século XIX, pode ser um choque descobrir o abuso sofrido por várias pessoas. O destino de mulheres controladas pelo Estado Islâmico ou de mulheres migrantes em bordéis na Europa e em outras regiões. Grandes progressos foram alcançados nos últimos 70 anos desde a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nos 150 anos desde as economias inteiras eram baseadas na posse de seres humanos e líderes religiosos. Encontravam inspiração divina para o sistema opressor. Ainda assim, práticas semelhantes à escravidão e ao tráfico de pessoas continuam sendo uma realidade de nossos tempos. Acabar completamente com a escravidão ainda é uma dificuldade. A estimativa é de que haviam, em 2016, mais de 40 milhões de pessoas vivendo em situações de escravidão moderna, sendo 70% mulheres e meninos. Perseguição e migração levaram muitas pessoas desesperadas involuntariamente à mão de traficantes de pessoas. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, 89 milhões de pessoas vivenciaram nos últimos 5 anos alguma forma contemporânea de escravidão, durante períodos variando de poucos dias a 5 anos. O tráfico de pessoas tem natureza verdadeiramente global, com vítimas de cerca de 160 nacionalidades detectadas e repatriadas em 140 países. De acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que descreveu que esses dados
somente a ponta do iceberg. Armados com o artigo 4 da DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, abolicionistas continuam lutando formas contemporâneas de escravidão, seja escravidão por dívida, escravidão involuntária ou escravidão sexual. São crimes e não devem ser tolerados de qualquer forma. Enquanto secretário-geral da ONU, Antônio Guterres pediu que todos se unam em torno das questões chaves da prevenção, proteção e responsabilização para construir um futuro onde esses crimes não existam.